Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo o vídeo desta missa, também compartilhando este vídeo com seus amigos e com seus familiares. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho das notificações. Assim você recebe todos os dias nossas missas, novenas, tudo o que fazemos. Celebramos hoje a segunda-feira da segunda semana da Páscoa. Para viver e anunciar o reino de Deus, é preciso ter coragem missionária. Diante dos obstáculos da vida, é necessário renascer na fé. O Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal. Aleluia, aleluia. Imolado por nós. Aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu. Aleluia. O Cristo Senhor ressuscitou. A nossa esperança realizou. Vencida a morte para sempre, triunfa a vida eternamente. O Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal. Aleluia, aleluia. Imolado por nós. Aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu. Aleluia. O Cristo, ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não tem mais poder sobre ele. Aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamo-nos todos pecadores e perdoemo-nos mutuamente do fundo do coração. Senhor, que subindo ao céu nos presenteastes com o dom do Espírito, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que dás vida a todas as coisas com o poder da vossa palavra, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, Rei do universo e Senhor dos séculos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos.
Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos para alcançarmos a herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo o que os sumos sacerdotes e os anciãos haviam feito. Ao ouvirem o relato, todos eles elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu criastes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Por meio do Espírito Santo, dissestes através do teu servo Davi, nosso pai: Por que se enfureceram as nações e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se insurgem e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu Messias. Foi assim que aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com os pagãos e o povo de Israel contra Jesus, teu santo servo, a quem ungistes, a fim de executarem tudo o que a tua mão e a tua vontade haviam predestinado que sucedesse. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais, prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos, então, ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Porque os povos agitados se revoltam? Porque tramam as nações projetos vãos? Porque os reis de toda a terra se reúnem e conspiram os governos todos juntos contra o Deus onipotente e o seu ungido? Vamos quebrar suas correntes, dizem eles, e lançar longe de nós o seu domínio. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Ri-se deles o que mora lá nos céus, zomba deles o Senhor onipotente. Ele então, em sua ira, os ameaça, e em seu furor os faz tremer quando lhes diz: Fui eu mesmo que escolhi este meu rei, e em Sião, meu monte santo, o consagrei. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. O decreto do Senhor promulgarei, foi assim que me falou o Senhor Deus. Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Podes pedir-me, e em resposta eu te darei. Por tua herança os povos todos e as nações, e há de ser a terra inteira o teu domínio. Com cetro férreo haverás de dominá-los e quebrá-los como um vaso de argila. Felizes hão de ser todos aqueles
que põe sua esperança no Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Se com Cristo ressurgistes, procurai o que é do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, no dia do Sábado Santo, quando nós abençoamos a água batismal, depois de cantar a ladainha, nós fizemos a chamada renovação das promessas do nosso batismo. Porque o Sábado Santo, desde o início da Igreja, era um momento tão importante, melhor, né? O centro da nossa liturgia. Mas no passado, ele era muito utilizado para os batismos, né? Geralmente só se batizava nesse dia, nessa celebração. E depois a Igreja, com o tempo, abriu a possibilidade do batismo ser feito em outras missas ou mesmo fora das próprias missas. De uma forma ou de outra, quando nós nascemos, né, de uma maneira natural, aí, nós ganhamos um corpo dado por Deus, formado no ventre de nossas mães, e esse corpo vem a dar-se à luz, esse corpo vem ao mundo paganizado. Mas o batismo, a partir do momento em que ele é feito na Igreja, o batismo nos dá o que chamamos de identidade. Se você, quando nasce, recebe a sua identidade lá, seu RG, seu CPF, e durante os anos de sua vida você vai tirando outros documentos, o batismo ele é a porta da entrada para os sacramentos da nossa fé e a minha identidade como cristão. Ninguém na Igreja recebe nenhum sacramento
antes do batismo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Essa leitura aqui, ela traz para nós nesse tempo quaresmal essa questão batismal muito forte. Nós que professamos uma fé, nós recebemos então essa luz da ressurreição. Nós recebemos de Deus uma missão sagrada de ser essa luz no mundo. Nicodemos, quando vai ter com Jesus, Nicodemos aí era um dos fariseus, né, um dos de destaque lá, só que Nicodemos não era como os que nós conhecemos, né? Nicodemos ainda tinha uma certa visão diferenciada acerca de Jesus, por isso, para não gerar conflitos, ele vai à noite conversar com Jesus. E ele mostra que ele reconhece de verdade os sinais de Cristo, quem Jesus é. Porém, Jesus fala de nascer de novo. Nascer de novo, Nicodemos ele não consegue compreender, e tanto que ele vai falar, nossa, mas eu já sou velho, eu vou ter que voltar ao ventre de minha mãe? Quando Jesus fala de nascer de novo, nascer da água e do Espírito, primeiramente nós estamos falando realmente do nosso batismo, porque nós realmente nascemos de novo no batismo. Só que, com o passar da nossa vida, com o passar do nosso tempo, durante o tempo que nós vamos criando maturidade, no tempo em que nós vamos vivenciando, tendo experiências de todos os tipos pela vida, o reino de Deus começa a entrar em conflito com as coisas do mundo. Naturalmente, as pessoas, quando elas veem a fé e elas veem o que o mundo oferece, elas acabam de ter uma opção a escolher, porque geralmente as duas coisas não se conversam. Olha lá a primeira leitura. Nós vimos na semana passada que João e Pedro haviam curado aquele paralítico e desde então começou uma grande confusão. O povo se aglomerando para ver, se convertendo, os fariseus discutindo, prendendo eles e proibindo-os disso. Mas o que se faz aqui é um grande reavivamento da fé. Não é simplesmente eu voltar para minha casa, rezar de uma maneira simples. Essa oração aqui que esses apóstolos reunidos fazem é uma oração muito linda de cura interior. Primeiramente, olha só que etapas bonitas que são seguidas aqui. Em primeiro momento, reconhecendo a majestade de Deus em tudo o que é feito. Depois, reconhecendo Jesus como o real e realmente o Cristo, ungido do Pai. Reconhecendo que em tudo foi-se conspirado para culminar na morte do profeta, na morte do Senhor. Pilatos, Herodes, os sacerdotes e mais um monte de gente se envolvendo para calar a voz daquele que denunciava toda a verdade, denunciava todo o problema, que anunciava a verdade, denunciava a corrupção, não só uma corrupção política, mas principalmente uma corrupção do pecado que havia no coração da maioria, e principalmente daqueles que estavam nos cargos mais altos. Agora, eles reconhecem que Jesus, depois de tudo isso, venceu. Nós celebramos isso esses dias, a vitória de Cristo sobre a morte. E o principal, nós, agora aqui, nós não vamos ficar impunes. Nós também seremos perseguidos, nós também seremos injustiçados, nós também seremos caluniados. Mas, Senhor, mesmo diante de tudo isso, em Ti eu me confio. É em Ti, Senhor, que eu peço, ajuda-me a fazer curas, sinais e prodígios, mas pelo Teu nome. Olha que bonito isso. Aqui o que os apóstolos estão pedindo é, eu não quero me aparecer com o título de cristão. Eu não quero trazer na testa escrito, sou cristão, ou uma placa gigante, uma seta dizendo que eu sou cristão, simplesmente para me diferenciar.
Eu quero viver essa fé. Eu quero que em mim eu seja um canal da tua graça. Eu quero que em mim seja realizada as mesmas coisas que Jesus realizava, porque eu sou teu servo. E essa oração agradou a Deus, porque não é uma oração soberba, mas é uma oração de amor, é uma oração de serviço, é uma oração de intimidade que se cria com o Deus. E para que nós tenhamos essa oração nesse cunho de uma intimidade perfeita para com Deus, nós devemos saber que devemos usar não só das nossas palavras, mas também de dobrar o joelho, também de nos colocar diante do Senhor. E isso faz com que o Espírito Santo venha. E o Espírito Santo, que Jesus diz a Nicodemos, de uma bela maneira, talvez não vejamos o Espírito Santo, mas nós vemos o vento. O vento sopra para lá, sopra para cá, nós sentimos o vento agir e só ser uma brisa suave. Nós vemos o vento quando vem como um tufão e derruba tudo, faz maremotos, enfim. Nós não sabemos de onde o vento veio, nem para onde ele vai. O Espírito Santo é esse vento que muitas vezes precisa fazer esse furacão na nossa vida e nos virar do avesso. Porque se ele não nos vira do avesso, nós vamos continuar nas nossas mesquinharias. O nosso batismo não vai ter valido de nada. Não no sentido sacramental, mas no sentido de compromisso. O sacramento aconteceu e não voltará atrás. Mas o nosso compromisso vai ser jogado no lixo se nós não deixarmos que Deus haja na nossa vida. E o Espírito Santo, para alguns, tem que se manifestar como calmaria, porque sabe que o coração dessa pessoa está totalmente voltado para o Senhor. Mas quando ele vê um coração duro e como uma pedra, ele tem que balançar as Escrituras. Nós precisamos nascer de novo constantemente. Nós devemos cada dia mais pedir na oração: Senhor, que eu nasça de novo, que o Teu Espírito Santo venha sobre mim para que eu seja uma criatura nova. Eu não posso conviver neste mundo com o pecado, eu não posso conviver e macumunar com o que o mundo oferece, com o que o diabo apresenta. Se eu não nascer de novo, eu não posso entrar no reino dos céus. Ah, meus irmãos, minhas irmãs, o nosso mundo hoje está numa situação tão lamentável. Não somente no cunho político, mas em todas as áreas da nossa vida. Quantas coisas estão contribuindo para que o que a nossa fé tem de mais sagrado, que é a família, que é o amor, que é a Eucaristia, que é a vivência, que é a comunidade. Quantas coisas estão querendo diluir, destruir tudo isso? Quantas coisas estão querendo cunhar o nosso alicerce, que está baseado nos apóstolos, na fé que esses homens testemunharam, e também está agrupado, o cimento que gruda os tijolos da igreja é o Espírito Santo. Quantas vezes estão querendo destruir a nossa fé e nós precisamos reacender essa nossa luz. Não adianta nada ter sermos batizados, rezarmos o creio, professando a fé, renunciarmos às promessas ao inimigo e renovarmos as promessas batismais. Não adianta nada se nós deixamos que o mundo invada a nossa vida e quebre as nossas estruturas. Nós, como igreja militante, nós, como igreja que aqui estamos, precisamos fazer com que Deus seja tudo em nós. Quem nasce na carne é carne, quem nasce em espírito é espírito. Parece óbvio essa palavra de Jesus para Nicodemos, mas ela traz muito mais sentido para nós quando percebemos que se nós estamos ligados às coisas do mundo, se nós estamos macunados com essa terrível ideologia de destruição da fé que se propaga, nós somos somente seres da carne, e a carne volta ao pó. Porque do pó nós viemos, ao pó vamos voltar. A carne apodrece, a carne fica corrupta embaixo de uma terra, desaparece, fica só os ossos lá no cemitério. Mas quem nasce do Espírito é do Espírito. Quem nasce do Espírito é cidadão do alto. E tem certeza que por mais que sejam as dificuldades, glorificam a Deus por tudo aquilo que fazem. Vamos pedir então, irmãos, vamos pedir
que eu nasça de novo em teu Espírito, que eu possa ver o reino dos céus, que eu possa testemunhar, Senhor, e ficar repleto do Espírito Santo. Vamos rezar? Senhor Deus e Pai, derramai sobre nós vosso Espírito Santo e atendei às preces que brotam dos nossos corações. Em vossa bondade, atendei-nos, Senhor. Conservai vossa Igreja unida em oração e solidária com os necessitados. Nós vos pedimos, em vossa bondade, atendei-nos, Senhor. Olhai para nosso povo que sofre com as violências, as doenças e outras realidades desafiadoras que ferem a dignidade humana. Nós vos pedimos. Em vossa bondade, atendei-nos, Senhor. Ajudai-nos a renovar e atualizar diariamente nosso santo batismo. Nós vos pedimos. Em vossa bondade, atendei-nos, Senhor. Ó Deus misericordioso, olhai as preces que foram apresentadas, como também aquelas que ficaram guardadas em nossos corações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito sejas, ó Rei da Glória, ressuscitado, Senhor da Igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre.
Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas, tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados.
Faze isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta, e nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Leão, com o nosso Bispo Moacir e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Cristo ressuscitou e nós com ele. Aleluia, aleluia. Nós vos louvamos e bendizemos, porque em nós derramastes o Espírito Santo. Nós vos louvamos e bendizemos nesta celebração da vitória de Cristo.
ressuscitou, e nós com ele. Aleluia, aleluia. Jesus se pôs entre os discípulos e lhes disse: a paz esteja convosco. Aleluia. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré.